Olá, estou gravando para vocês um vídeo explicativo sobre como construir circunferência e também o que é uma circunferência, para vocês poderem resolver as atividades propostas para essa semana. Vamos para os estudos? Então, olha, circunferência. Circunferência é um conjunto de infinitos pontos que mantém sempre uma mesma distância em relação ao centro. Então, primeiro eu vou explicar para vocês como eu construir uma circunferência. Então, no primeiro caso, eu vou dar um exemplo que eu vou construir uma circunferência cuja distância do centro até a sua extremidade é de 3 centímetros. Então, esse segmento que vai do centro até a sua extremidade, que tem 3 centímetros, eu falo que é o raio dessa circunferência. Então, eu escrevi aqui, eu primeiro vou construir um segmento AB, porque, olha, esse traço aqui diz que é um segmento que tem origem no ponto A e vai até o ponto B. Nesse segmento AB, eu construí com 3 centímetros. Então, eu peguei a régua, coloquei o ponto A no 0 e marquei o ponto B no ponto 3. Construído esse segmento, eu já sei que ele tem 3 centímetros. Eu faço isso para auxiliar a construção da minha circunferência. Agora eu vou utilizar o compasso. Esse compasso, ele vai fazer a minha circunferência. Circunferência é esse conjunto de pontos aqui, que eu desenhei, que está sempre a mesma distância em relação ao centro O. Então, olha, como eu já marquei aqui o segmento AB de 3 centímetros, eu vou pôr a ponta seca no ponto A. Ponta seca é a ponta aqui de metal, tá? Olha, essa ponta de metal aqui é a ponta seca. E aqui é a ponta com grafite. Então, eu vou colocar a ponta seca no ponto A e a ponta com grafite no ponto B. Essa abertura aqui que eu coloquei no compasso, ele tem 3 centímetros, ou seja, o raio da minha circunferência, que é a distância do centro até aos pontos da circunferência, é o raio. Então, daí eu construo a minha circunferência. Então, todos os pontos que eu desenhei, esse conjunto de infinitos pontos, mantém sempre a mesma distância em relação ao centro. Então, esse chama-se raio, tá? O raio sempre tem a mesma distância em qualquer ponto que eu ligue. Por exemplo, do ponto O ao ponto C, eu tenho o quê? Uma distância de 3 centímetros. Do ponto O ao ponto D, eu tenho uma distância de 3 centímetros. De O a E, eu também tenho uma distância de 3 centímetros. Então, essa distância do centro até uma das extremidades da circunferência, ou seja, dos pontos que estão na circunferência, chama-se raio. Então, olha, de O a C, de O a D, de O a E, todos possuem 3 centímetros, que é a distância que eu desenhei aqui. Que na verdade esse segmento AB é igual ao raio o meu raio de 3 centímetros. Então eu desenhei a minha circunferência. Para eu desenhar a circunferência, eu sempre preciso de um compasso, porque ele vai manter sempre o quê? Um conjunto de pontos sempre a mesma distância do centro. O centro da circunferência é o ponto O. E no ponto O é onde eu coloco o quê? A ponta seca. Então, quando eu vou construir uma circunferência, primeiro eu marco o ponto central. E no ponto central eu coloco a ponta seca, para depois fazer a minha distância, a minha circunferência. Então, a circunferência pode ter vários tamanhos, várias dimensões, conforme a abertura do seu compasso, à medida que você vai colocar no seu segmento de apoio. Então, como eu falei antes, OC é o raio. O raio é a distância do centro à circunferência, que é um conjunto de infinitos pontos. Na parte central eu tenho um ponto, o ponto O que eu coloquei aqui. Poderia ser outra letra, que é o centro da minha circunferência. Então, o primeiro passo para fazer uma circunferência, recordando, traçar um segmento com a medida desenhada, ou com a medida desejada da sua circunferência. Depois você vai pegar o quê? Vai pegar o compasso, vai abri-lo de acordo com aqui, ó, com as dimensões desse segmento.
Depois que você abrir o compasso, você vai marcar um ponto no seu caderno, na sua folha que você está desenhando, que é o ponto central, o centro da minha circunferência. E com a abertura já do seu compasso, com a medida desejada, você vai fazer a sua circunferência, tá? Agora, o que eu estou fazendo aqui? Agora eu vou explicar as coisas que estão aparecendo na minha circunferência. Então, primeiro eu desenhei a circunferência com o raio. Eu já expliquei o que é o raio. Agora eu vou falar primeiro o que é corda. Corda é um segmento que liga uma extremidade à outra da circunferência. Por exemplo, essa linha aqui, ó, essa linha reta, que vai do ponto D ao ponto E, que está ligando o quê? As pontas, ou seja, de um lado ao outro da minha circunferência, chama-se corda. Então, de D a E eu tenho uma corda. Olha agora aqui, de F a G também é uma corda, porque eu ligo uma extremidade à outra da minha circunferência. Ó, um ponto da circunferência está no ponto F e o outro ponto está aqui, ó, no G. E quando eu ligo esse segmento de F a G, estou ligando através de uma linha uma extremidade à outra. Então eu tenho uma corda. Então lembrando que corda é quando eu ligo uma extremidade da circunferência à outra por uma linha reta. É uma corda. Então eu tenho de D a E, eu tenho uma corda. Mas quando essa corda passa pelo centro da circunferência, ó, eu ligo uma extremidade à outra, passando pelo centro da circunferência. Não deixa de ser corda, mas tem um nome específico. Ele chama-se diâmetro. Então esse segmento de D a E, além de ser uma corda, ele tem um nome específico que chama-se diâmetro. Então, se você perceber, de O a D tem a mesma distância de O a E. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se de D a O tem 3 centímetros, de O a E também tem 3 centímetros. Então, portanto, de D a E tem 6 centímetros, porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Lembrando que numa circunferência, a maior corda é o diâmetro. As outras cordas são dimensões, ou seja, são medidas menores que o diâmetro. Agora aqui nós vamos ver uns exemplos para a resolução do que vocês vão fazer lá no caderno de vocês, nas atividades propostas que eu pedi para vocês, tá? Então, só lembrando o seguinte, aqui o primeiro passo é como construir uma circunferência, porque tem atividade na lista de exercício para construção. Agora eu dei um exemplo aqui, olha, quando eu tenho um raio de 6 centímetros, se eu quero descobrir o diâmetro, é só multiplicar por 2. 2 vezes 6, 12 centímetros. Agora, quando eu tenho o contrário, quando eu tenho o diâmetro, que é o maior segmento da minha, a maior corda da minha circunferência, que é 8 centímetros, eu quero descobrir o raio, eu vou dividir por 2, fazer o processo inverso. 8 dividido por 2 dá 4 centímetros. Então, lembre-se o seguinte, aqui, ó, olhando a minha circunferência. O raio é de O até E, de O até C, de O até D. Eu só coloquei letras diferentes aqui, porque são pontos diferentes. Mas esse segmento vai ter a mesma medida que esse segmento e esse segmento, ok? Espero que vocês realizem as atividades propostas para essa semana sobre circunferência. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Um grande abraço e até mais.